pelo Facebook, depois você vai na íntegra, vê no YouTube, tá? E eu queria trazer uma palavra de Deus. Vou tirar aqui o microfone, facilitar, para mim poder pegar minha Bíblia aqui. Agora sim. Guerra espiritual é o tema da nossa mensagem. Rádio Tamandaré, um culto em cada lar. Comunicando, pastor Adevaldo Oliveira. Primeiro, gente, vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, tá? Você que tem ela. Localize aí, pegue papel, caneta. Irmã Lia, né? Ela estava falando agora há pouco que sempre ouve a programação, a palavra, ela sempre possível anota, vai lá direitinho, porque depois a pessoa verifica de novo, revisa, né? E aqui, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, tá? Evangelho de João 8, 44. Na batalha espiritual, nós temos que conhecer o inimigo. Batalha espiritual, nós temos que conhecer o inimigo. A Bíblia menciona o inimigo como, primeiro, tem gente que não conhece o inimigo, pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Dá uma olhadinha aqui. Vamos lá? 8:44 do Evangelho de João. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é mentiroso. Ele diz que você não vai vencer. Ele diz que você não vai conseguir. Ele diz que você não vai conseguir ter êxito. Que ela ou ele, que no caso o filho, o marido, a esposa, a porta que você quer que se abra não vai se abrir. Que a mudança não vai acontecer. Que não vai ter libertação. Que ele vai ser sempre assim. Que você não vai ser feliz. É pai da mentira. Que você não é capaz. O diabo diz que a pessoa é feia. Às vezes a pessoa não tem sorte, né? Na vida sentimental, você é feia demais, por isso que ninguém te nota. A estima vai lá para baixo. A pessoa fica sentindo, sabe? Às vezes o marido rejeita a mulher, ou vice-versa, né? Às vezes o marido é que é rejeitado. Aí o cara, poxa, o que eu tenho? Será que o problema é eu? O diabo está mentindo para você, dizendo que você, sabe, não tem atrativos, você não é inteligente. Quantas pessoas, elas são surpreendidas pela mentira do diabo? Primeiro, acredite na verdade. Você é tudo que a Bíblia diz que você é. Você pode tudo que a Bíblia diz que você tem condição de conquistar. Gente, ouça a voz de Deus. Uma senhora conversando comigo em atendimento, e ela falou assim: ah, pastor, o diabo manifestou e falou isso, isso e isso, e começou a citar um monte de coisas. Eu falei: não acredite nisso. O diabo vai falar verdades e mentiras e vai confundir a sua mente. Por isso que quando às vezes Jesus ia repreender um demônio, o diabo, ele não era ouvido. Jesus simplesmente mandava. Com o inimigo não se conversa. Com o inimigo não tem diálogo. Diálogo eu tenho com amigo, né? Com quem eu quero aliança. Eu vou conversar com o inimigo. O inimigo, meu irmão, ele vai fazer de tudo. O inimigo não é digno de confiança. Aí tu vai escutar. Ela falou: eita, pastor, é verdade. Pois ele falou isso, isso, isso. Na voz, eu falei: irmã, tu vai escutar. Escute a Deus. O que a palavra tem? E o diabo usou até algo, um argumento para ela. Aí ela falou: olha, quando o homem de branco fala, até o diabo obedece. Aí eu falei: irmã, o diabo está tentando massagear o teu ego. Ela usou alguns argumentos lá falando. E eu falei: escute a Deus, a palavra. Primeiro, pai da mentira. Isso aí você tem que conhecer o seu inimigo para saber que ele vai mentir para você, para fazer você travar. Segundo, vamos lá, ele é o diabo. O que é a palavra literal? Quando a gente escuta a palavra diabo, fica logo,
Ai, meu Deus, fica assustada. Diabo, falou diabo. Ai, meu Deus do céu. O diabo, o que é diabo? Acusador. Se você olhar o sentido real, diabo, acusador. Satanás, antiga serpente. Serpente que se rasteira, ou seja, sorrateira. Sorrateiro. O que é isso, pastor? Definição de sorrateiro: que vem de mansinho sem que ninguém perceba. E ele vem com acusações. É aquele que divide. É aquele diabo. Definição do diabo: que divide, que calunia, que separa. É o espírito supremo do mal, homicida. João 8,44. Ele veio para matar, roubar e destruir. João 10,10. É isso que Satanás é. Pai da mentira, diabo, acusador. Ele vai fazer o marido acusar a mulher acusar o marido, vai jogar um contra o outro, vai fazer você ter divisão dentro da empresa, dentro do trabalho, vai colocar, sabe, coisas mal resolvidas. Por isso que eu não gosto de, assim, quando eu tenho algum problema com alguém, eu vou direto ao ponto, à origem. Porque isso é complicado, gente, mas paciência, viu? Paciência. Mas vamos em frente. Satanás quem é? Primeiro, pai da mentira, diabo, Belial. Pastor, Belial? Nunca ouvi essa palavra. Vamos entender. É aquele que é indigno. Belial significa aquele que é indigno, que é perverso. O que é uma pessoa perversa? Aquela que maltrata. Parece que tem prazer no maltrato. 2 Coríntios 6,15. Dá uma olhadinha, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. E diz assim, ó: que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Não tem harmonia, indigno, perverso. Quantas vezes você se junta com pessoas, né, que tem esse instinto, né? Aí tem gente que fala assim, fulano já nasceu com esse instinto. O homem tem a natureza pecaminosa. Tem a tendência a errar. Mas errar é uma escolha. Eu lembro que o Senhor falou para Caim: olha, o desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominar. Domine os seus desejos. Se você começa a andar com pessoas malignas, com pessoas indignas, tem gente que não merece, sabe, estar com você. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Tu insiste em estar com uma pessoa indigna do seu amor, indigna do seu carinho, indigna da sua confiança. Estou certo ou estou errado? Você trata a pessoa bem, a pessoa sempre puxa, dá uma rasteira em você. Você sempre respeita, a pessoa sempre dá a cama de gato. Já ouviu falar da cama de gato? Pastor, cama de gato? Sim, mas não é a cama de gato literalmente não, viu, gente? Cama de gato no caso, ela que era moleque, né, brincava. Um ficava atrás, dobrado, debruçado, aí baixava, colava a mão, ficava de joelho e ficava por trás do outro. Aí o outro empurrava e o outro caía. É armacilada, é trachoeira, é perversidade isso aí. E eu era perverso, misericórdia. Mas não era por instinto, não. Porque, sabe, a gente se mistura com pessoas e já diz o ditado: dize-me com quem andas e te direi quem és. E lá em Gênesis, o Senhor chega para Caim para falar para Caim: cuidado, Caim. O pecado está batendo na porta. Sabe, perversidade nos olhos. Você consegue olhar só, sabe? Como é que eu posso dizer, Sérgio? Como é que eu posso dizer para essa pessoa? Fulano, eu acho que ela está fazendo isso para isso. Ele trabalha desse jeito. Satanás, a função dele é essa. Aí tem aqui, primeiro, diabo, aliás, pai da mentira, perdão, diabo, Belial. Aí a Bíblia fala que Satanás também, nós conhecendo o inimigo, ele é o dragão. Pastor, dragão sim. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Dá uma olhadinha aí.
finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse 12, o verso 9. Encontrou? É só abrir a Bíblia no final. Literalmente. Capítulo 12, versículo 9. Diz aqui o seguinte, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aí diz, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha, o que é um dragão? Qual a definição? Tem asas de águia, dragão. Patas de leão. Cauda de serpente. Interessante, né? Satanás tem agilidade, força e sagacidade. Olha que coisa. Essas são as definições do dragão. Asa de águia, patas de leão, cauda de serpente. Satanás tem agilidade, a águia é ágil. Ele tem força, ele não tem poder, tem força e tem sagacidade, sabe? Já viu aquela pessoa que chega, sutilmente, dá uma de amiga, dá uma de amigo, mas contamina a tua mente. Coloca você contra as pessoas. De repente você diz assim, fulano, tu tá diferente comigo. Depois que você começou a falar com fulano, você mudou comigo, você não era assim. Quem já percebeu pessoas assim? Ardilosas, sagaz. Gente. Vamos lá. Vamos lá. Agora a próxima. Sexto, né? Maligno. Isso aqui é mais algo sobre o nosso inimigo. Ele é maligno. 1 João, aí próximo, antes do Apocalipse, 1 João 5,18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Diz aqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Definição de maligno. Aquele cuja essência do seu caráter é má. Isso aí é definição de maligno. A essência é má. Satanás, a essência dele não tem bondade. A essência do diabo é maldade. Ele é maldade pura. É o oposto de Deus. É o contrário de Deus. E todas as pessoas que estão sendo manipuladas pelo diabo têm essência ruim. A essência má. Quer fazer o mal. Quando você deseja algo mal para o próximo, é Satanás que está influenciando. Tome cuidado. Pastor, senti vontade que ele que se desse mal. Você me paga. Já sentiu isso? Cuidado. Repreenda na hora. Amarrado em nome de Jesus. Vamos avançar? 7. Príncipe das potestades do ar. Vamos lá. Segundo o qual, gente, em outros tempos andastes. Segundo a potestade do ar, está em Efésios, né? Capítulo 2, versículo 2. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Antigamente a potestade dirigia muita gente, muitos de nós. Pastor, potestade, o que ela faz? Dá uma olhadinha aí. Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. A potestade faz você andar de acordo com o que o mundo descreve, dita para você. Sabe? A potestade do ar, um demônio que age aqui, ó. Sabe? No espaço. Eu me refiro ao nosso, sabe? Ao nosso mundo físico, numa dimensão que nós não podemos ver, mas ele está agindo, sabe? Dirigindo, ditando, insinuando, instigando a pessoa. Quantas são as vezes do nada vem aquele pensamento ruim e a pessoa não sabe, foi uma potestade. Ele está dizendo aqui, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando nós começamos a andar na desobediência, saindo do propósito de Deus, então, sabe, esse príncipe maligno, essa potestade do ar, ele começa a operar. Por isso, querido, obedeça a palavra. Ande de acordo com a palavra.
Somos perfeitos? Não. De vez em quando erramos. A natureza do homem é essa. Mas, sabe, vamos olhar para os homens que conseguiram se destacar, mesmo em tempos difíceis, né? A exemplo de Davi, Davi errou feio. Mas, no geral, Davi não era desobediente. Eu posso desobedecer, mas, sabe, eu não posso ser tido como desobediente. Vamos lá, vamos entender algo. Você tem um filho, de vez em quando seu filho faz umas besteiras, não faz? Mas você pode dizer que você tem um mau filho, no geral, ele mesmo errando, mesmo falhando. Fulano não é um mau filho, é um bom filho, ele erra de vez em quando. Fulano é um mau marido porque de vez em quando faz alguma coisa errada? Não. Não é por conta de um erro que eu vou avaliar uma pessoa. Tem gente que vive fazendo coisa certa. Quando erra, às vezes, né? Tem gente que censura. Tem que dar um desconto, gente. Consegue entender? Vamos lá. Oitavo, Deus deste século. Misericórdia. 2 Coríntios 4:4. Dá uma olhadinha, por favor. 2 Coríntios 4:4. Hoje já percebeu? Vários versículos, né? Vários. Hoje nós não estamos só num livro. Nós estamos observando vários. 4:4 de 2 Coríntios. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe, gente? O Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Quantas pessoas não sabem o que fazer? Não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem conhecimento. E sabe, é como diz aqui, cega a pessoa. E tem gente que fala, mas fulano, presta atenção, tu não está vendo não? Está cega. Como é que ela está vendo? Está cega. Tem o Deus desse século cegando a pessoa para que ela não veja. E ela acha que está certa, viu? Ou ele acha que está certo. Eu estou falando disso aqui, um monte de pessoas, Sérgio Nascimento, está dizendo, pastor, puxa vida, o senhor está tocando num ponto que é a minha história. Então, cuidado. O inimigo, ele age dessa maneira. Perdão. Ele age dessa forma. Você conheceu quem ele é. Agora, algumas armas que Satanás ele utiliza. Pastor, ele é assim e ainda tem arma? Brincadeira, pastor. Verdade. Ele tem armas. Vamos ver algumas? Vamos a algumas armas? Primeira arma, astúcia. 2 Coríntios 11:3. Dá uma olhadinha aí, por favor. Capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele é astuto, ele enganou Eva e até hoje ele tenta enganar as pessoas. Ah, Satanás, tu não vai me enganar não. Tem gente que diz assim, tá amarrado a mim mesmo. Não, pastor, mas tu já fosse enganada várias vezes. Eu, quantas vezes me enganei, porque Satanás ali ficou. E a gente depois viu, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que as pessoas dizem é verdade. Nem tudo que parece é. Cuidado, que Satanás é astuto. Fazendo você criar um conceito errado de alguém. Fazendo você ver uma pessoa com bons olhos, mas ela é a pura essência do mal para te derrubar. Por isso que o Espírito Santo nos dá discernimento, né? Entendimento, sabedoria, para analisar tudo. Vamos lá. Outra arma que Satanás usa, a vontade da carne. Efésios 2:3. Dá uma olhadinha, por favor. Efésios, está em Coríntios, 2 Coríntios. Aí você passa aí. Gálatas, aí tem Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Gente, seguindo o impulso, seguindo as vontades, seguindo os desejos,
dando o que dá na telha, como diz algumas pessoas, né? Fazendo o que sente vontade de fazer. A vontade da carne é brigar, se irar, desejar, sabe? É fazer o mal. A vontade da carne, sabe? Sensualidade, tantas outras coisas perniciosas. E a pessoa às vezes cede, né? Aquele impulso, aquele desejo. Eu não consegui me controlar. Opa! Tudo posso naquele que me fortalece. Não consegui? Você não quis. Porque, sabe? Minha avó dizia, vontade dá e passa. Por isso que diz, quando você está com raiva, conta até 10. Respira fundo. 1, 2, né? 3. Daqui a pouco 5, 6, 10. Aliviado. Dá tempo, gente. Nada que o tempo não resolva. Vamos lá, fúria. Eu acabei de falar agora. Jesus. Mateus 8, 28. Dá uma olhadinha aqui no Evangelho de Mateus. Eu até antecipei, né? Ficar com raiva, desejo da carne. E a fúria é uma das características. E eu vou descrever um pouquinho. No capítulo 8, versículo 28 de Mateus. Que diz aqui o seguinte, ó. Encontrou? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados saindo destes sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Meu Deus do céu. Fúria de Satanás, ninguém passava. Gente, tem hora que você olha alguém, né? Está tão furioso com você, chega nem perto. Às vezes o diabo está ali, instigando, né? Meu Deus do céu. Olha a arma. E você tratar com alguém furioso é perder tempo. Concorda? Vamos lá. Suicídio é uma arma de Satanás. A função dele é matar, roubar e destruir. Mateus, dá uma olhadinha em Marcos 9, versículo 21 e 22. Pastor, tenho desejo de me matar. Tenho desejo de tirar minha vida. Pastor, eu não prospero, nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer. Pastor, eu sou infeliz, eu sou triste, estou deprimida, estou para baixo. Aí a pessoa pensa em tirar a própria vida. Marcos 9, 21. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas das vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quantos já tentaram tirar sua própria vida? Ninguém sabe. O marido sabe, o filho não sabe, as pessoas, os amigos não sabem, mas você já tentou atentar contra a sua vida, se lançar na frente do ônibus, pular de um lugar alto, usar faca, veneno, comprimido, usar drogas, permitidas ou não. Talvez você tenha sentido isso, está na hora de libertação, gente. Outra arma é o engano. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 12, o verso 9. Glória a Deus. Diz assim, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Aí diz que chama o diabo Satanás. E o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Interessante que ele diz aqui que Satanás, o diabo, né? Ele é o que? O sedutor. Aquele que engana. Porque quando a pessoa quer enganar e iludir alguém, a gente faz o quê? Seduz. Atrai. Para enganar essa pessoa. Fala o que ela quer ouvir. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes nós caímos na armadilha porque ouvimos algo que queremos. E sabe, quem quer te ajudar não fala o que você quer ouvir. Fala o que você precisa ouvir. Eu não queria ouvir isso, eu queria que o pastor pregasse outra coisa. Sabe, eu até falei umas vezes, gente, tem gente que às vezes chegou para me aconselhar. E dizer assim, pastor, se eu fosse o Senhor, eu faria assim, faria desse jeito. Olha, não se preocupe comigo não.
Eu não faço o que eu quero. Que às vezes dá vontade de fazer o que a gente quer, né? Por exemplo, trazer uma palavra que a gente quer. Quantas vezes eu vim pregar aqui e eu vim com algo pronto, preparado. Chegar aqui muda tudo. Não é o que eu quero. Sabe, por mim, eu não ficava falando de oferta. Por mim. Porque eu sou tímido. Ah, pastor, você é tímido. Uma vez a irmã falou. Sim, sabe, tem umas classificações de timidez, né? Gente, falar de dinheiro é uma coisa tão chata, né, sério? Meu Deus, isso é horrível. Não é bom, não é legal falar de dinheiro. É lógico, falar de dinheiro é bom no sentido de dizer assim, eu queria ganhar, queria pagar, queria resolver, comprar minhas coisas. Mas no sentido de você chegar para pedir, não é fácil. Mas Deus me deu essa responsabilidade. E sabe, e eu encaro. E eu vou na fé, eu falo, Senhor, seja o que Deus quiser. Falo, ouso, e eu vejo que tem pessoas sendo abençoadas, tem gente que não gosta disso. Porque acha que não é próprio para tratar, para falar. Ah, pastor. Só que, gente, mesmo eu não querendo, eu tenho visto pessoas me procurando, pessoas entrando em contato com os pastores da rádio, contando testemunho. E às vezes parece chato, né? Parece. Mas não é. E tem mais. A língua. Tiago, capítulo 3, Satanás usa a língua como arma, viu? Tiago, dá uma olhadinha aqui, Tiago. Perto de Hebreus, gente, tá? Capítulo 3, o verso 8. Olha o que Tiago diz aqui, muito sábio. Ele diz, a língua é, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Eita, meu irmão, o homem não é capaz de domar. Quando fala homem, gênero humano, gente. Homem e mulher. Você sabe quantas pessoas se perdem pela língua? Quantas pessoas, elas, eu falo mesmo, eu digo mesmo, falo. Cuidado com a língua, gente. Sabe? Algumas pessoas, elas têm se perdido, aí diz, não consegue controlar, domar. Ele diz, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aí no versículo 9, Tiago 3,9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quantas vezes a gente fala besteira, coisas, sabe, que degradam, né? Que machucam, que entristecem a Deus e também as pessoas que amamos. A língua é uma ferramenta, tá? Muitas das vezes do Satanás, do diabo, para, sabe, abalar a nossa fé. Você sabe o que existe, gente? Eu falei primeiro quem é Satanás, conhecendo o inimigo, as armas dele, e agora eu vou falar sobre os níveis de batalha espiritual. Existe o nível individual. Existe o nível individual de uma batalha. Como assim, pastor? Quando Judas traiu Jesus, Satanás estava presente e conhecia o seu coração. Dá uma olhadinha em Lucas. Evangelho de Lucas. Tá? Por favor. Capítulo 22, versículo 3. De Lucas. 22, o verso 3. Localizou? Diz aqui o seguinte, o texto, gente. Ora, Satanás entrou em Judas. Meu Deus do céu, está escrito isso aí na sua Bíblia? Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Sabe, a batalha espiritual ali, Judas e Satanás. E para quem conhece a história, você sabe que Judas perdeu, né? Ele perdeu a batalha, não ganhou, porque depois ele traiu Jesus e ainda ele se suicidou. Como nós observamos lá atrás, é uma ferramenta do diabo, é o suicídio. Então, batalha individual, o diabo vai direto para você, sabe? E você, querido, tem que estar ali aos pés de Jesus mesmo, buscando o Senhor, para poder batalhar, para poder resistir. A palavra resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tem que ser, aí uma pessoa tem que buscar consagrar, ler a palavra, buscar, sabe, um ambiente propício para que você ganhe. Existe também um nível coletivo de batalha. Não é só você, outras pessoas envolvidas. O diabo procura atingir
igreja é família. Lá em Atos 5, dá uma olhadinha, por favor. Atos capítulo 5, versículo 1. Diz aqui, ó: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Levando o restante, depositou aos pés do apóstolo. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porém, não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando os moços, cobriram o corpo e levaram e sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu, o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dizendo-lhe: vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, expirou, ou seja, morreu. Olha que coisa séria. Entretanto, entrando os moços, acharam-na morta e levaram, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Batalha ali na família. O marido e a mulher enganados pelo diabo. A batalha ali para os dois. O marido perdeu, mentiu. A mulher chegou, mentiu também. Porque eles fizeram o seguinte: eles prometeram, fizeram um voto com Deus para fazer uma oferta. Eu nem ia entrar nem nesse mérito. Mas falamos de oferta agora há pouco. E às vezes o pastor Adevaldo Oliveira pede. E o pastor Oliveira às vezes é conhecido como pastor Pidão. Mas, gente, eu peço para ver a pessoa bem. Não quero arrancar nada de ninguém. Deus sabe do meu coração. Eu vim de uma família muito simples, humilde, sem muito recurso. E eu tenho visto, assim, não sou rico, mas eu tenho visto Deus sendo tão bom comigo, Sérgio. Sabe? Coisinhas simples, né? Que Deus realiza, dá conforto, às vezes dá o que vestir, dá o que comer, não falta nada. Isso é prosperidade. E olha, falar de prosperidade, tem gente que é próspero e não sabe, né, Sérgio? Porque às vezes quer ostentar. Às vezes ele diz: Senhor, eu queria fazer isso. Às vezes aperta um pouquinho, mas Deus falou: opa, vou dar a graça. E se eu falo de prosperidade, é porque vale a pena. E Ananias prometeu, fez um voto. Em vez de cumprir como prometeu, ele falou que ia dar tanto e deu outro valor. Ah, pastor, besteira, ninguém sabe, mas Deus sabe. Prometeu fazer o que para o Senhor? Ah, pastor, não cumpri. Por isso que tua vida está amarrada, né? Porque nessa batalha você perdeu. Mas vamos lá, vamos avançar. Existe nível individual, nível coletivo, nível local. Pastor, eu não estou entendendo. O diabo sabe o nome da rua, ele sabe o bairro onde o crente mora, ele também atua nessas regiões. 1 Pedro 5,8. Não estou falando besteira. Estou aqui falando com fundamento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele diz aqui, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Olha que coisa séria. Então, cuidado, que o Satanás está lá rondando. A rua, a casa, sabe, a família, o filho. Então, existe o nível local. E existe também o nível nacional. Sabe, aquela batalha da nação. E a nação brasileira hoje está travando uma batalha. Tá? Estou falando, você sabe do que eu estou falando. É desejo de Satanás que o povo permaneça na miséria, o país entre em colapso político, econômico, moral e espiritual. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, versículo 2 e 3. É muita coisa, mas percebe, né? Nós estamos conseguindo ser um pouco dinâmicos, porque eu preparei esse estudo pequeno, mas compacto, para a gente poder ver aqui essa guerra como é. Aí diz, capítulo 20, versículo 3. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Para quê, gente?
não mais enganasse as nações. A nação, muitas das vezes, está sendo enganada. Existe uma ação demoníaca. Vamos lá, nível espiritual. Sabe, lembra de Daniel? Eu até falei com uma pessoa ontem. 21 dias de jejum. E Daniel queria uma resposta. E a resposta que Daniel queria precisava ser rápida, mas demorou 21 dias. E a pessoa luta por uma resposta. Você diz, eu não vejo mudança, não vejo. Está pedindo, esperando, aguardando. E não vem. É um nível espiritual. Sabe? Você não consegue ver um resultado. Mas, gente, Satanás quer impedir a resposta da sua oração. E ele trava você. Você não tem forças para orar. Você não tem força, sabe, para entrar em contato e comunhão com Deus. É uma batalha espiritual. Fadiga, cansaço, desânimo, tristeza profunda, depressão. É uma batalha espiritual. E sabe, mas se você batalhar, a resposta vem. Ah, eu não consigo orar. Gente, fecha os olhos. Ou abre os olhos. Ah, eu não consigo orar de joelho. Fique de pé. Ah, eu não consigo ficar de pé. Fica sentado. Mas abra sua mente. Pastor, eu não consigo abrir a boca. Ana não movia os lábios. Aliás, não falava. Ela movia os lábios apenas. Gente, pastor, eu não consigo me expressar. Então rasgue o coração, chore. Existe muita forma de falar com Deus. Às vezes a gente fala com os olhos. Não fala, Sérgio? A gente fala com a expressão corporal. Já viu aquela pessoa que está insatisfeita? Faz... Ela falou o quê? Não gostei. Aí às vezes a pessoa, você quer? Balança a cabeça. Você diz que sim. Você dá um sorriso. E você expressa. Sim. Deus quer que você se expresse. Não importa como. Tem gente que tem aquele modelo de palavras bonitas, né? Para poder ser ouvido por Deus. Senhor, digníssimo Deus, eu estou aqui agora e vim na sala do trono para ter um momento contigo. Oh, querido, balelas. Deus, Ele sabe o que você fala no secreto. Então não é isso, rapaz. Por isso que eu sou meio, sabe, falando meio doidinho na cabeça. Minha mãe dizia isso, né? Esse menino não tem juízo, não. Gente, eu sou honesto com Deus. Tem dia que eu estou tão, sabe? Senhor, o negócio hoje, eu tô uma bagaça, Senhor. Eu estou azedo hoje. De vez em quando eu falo aqui no altar, estou com a baguinha virada para trás. Hoje eu não estou bom, não. Hoje eu já vim cuspindo fogo no capeta. Hoje eu não estou legal. Gente. Perdi as estribeiras. Satanás, sai da minha frente. Rapaz, tem dia que o diabo, meu irmão, sai parecendo um raio da... Ele fala, vixe, eu quero mexer com esse negão, não. E ele vai, meu irmão, seja real com Deus. Senhor, vamos trocar uma ideia aqui. Vamos conversar. Senhor, o negócio, olha, sabe o que está acontecendo? Como é que tu conversa com alguém que você tem intimidade? Vamos lá. Existe uma ordem hierárquica das trevas. Existem principados, existem potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, entidades malignas, reino das trevas. E existe, sabe, essas camadas aí que cada demônio tem uma força e uma ação. Se um demônio é fraco, você vence ele mais rápido. Se ele tem uma força maior, a resistência também vai ser maior, a oposição. Então tem gente às vezes que diz, eu estou um mês orando, é porque tem um nível de demônio ali, que sabe que você tem que usar um pouco mais de empenho. Ah, pastor, graças a Deus já venci, já. É demônio, meu irmão, é ralézinho. Mamão com açúcar. Vencer-se rápido. Então, gente, existem hierarquias no reino espiritual das trevas. Gente, nós temos que ter uma experiência espiritual forte com Deus. Muitas das vezes, a gente vai se deparar, meu irmão, com cada luta, cada coisa que a gente fala, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo comigo? Por isso que nós temos que nos preparar, nos armar. Porque as nossas armas, Senhor,
não são para lutar contra a carne, viu, minha senhora? Viu, jovem? Viu, moça, rapaz? Efésios 6:10. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principado e potestade, dominador, sabe, nas regiões celestiais. Nossa luta é contra pessoas. Eu não estou lutando contra aquela mulher que está ali, sabe, querendo o teu mal. Aquele homem. A luta não é contra ele, sabe? É contra demônios que fazem na vida das pessoas. Por isso, vamos investir, vamos buscar e vamos nos preparar para essa guerra, para